Você já acordou com a sensação de que o dia nem começou e já deu errado? Como se tivesse um peso invisível te acompanhando, roubando sua paz e bloqueando suas oportunidades. Se isso acontece com você, há algo no Salmo 5 que talvez ninguém nunca te contou. Ele revela por que tantas coisas fogem do seu controle logo pela manhã e como mudar isso em poucos minutos. Hoje, eu vou te mostrar como atrair proteção, prosperidade, direção e favor divino antes de qualquer problema te alcançar. A manhã sempre foi, nas Escrituras, um momento de encontro profundo com Deus. O salmista declara: "De manhã te apresentarei a minha oração e vigiarei", mostrando que a alma se abre mais facilmente à direção divina quando o dia ainda está silencioso. A manhã representa renovo, simboliza uma nova chance de realinhamento espiritual. Quando começamos o dia buscando o Senhor, o coração se posiciona de forma correta para enfrentar desafios com clareza. É nesse instante sagrado que o espírito se torna mais sensível à voz divina. Ao acordar, a mente ainda não foi tomada por preocupações, e é por isso que muitos personagens bíblicos buscaram Deus ao amanhecer. O próprio Jesus se retirava para orar enquanto ainda estava escuro, revelando a importância de começar o dia no centro da vontade do Pai. Dedicar esses primeiros minutos ao Senhor cria um campo espiritual fértil para receber direção, força e proteção. Assim, a manhã se torna não apenas um período do dia, mas um altar sagrado onde depositamos intenções e recebemos paz. Isso molda profundamente o restante das horas que virão. Ao entender que a prosperidade começa espiritual e internamente, a busca matinal por Deus se torna uma prática de autoridade. É como se estivéssemos declarando: "O dia não vai me conduzir. Eu é que o entrego nas mãos de Deus para ser conduzido." Essa postura evita decisões precipitadas e abre caminho para o favor divino. Quando o cristão desperta e se coloca diante de Deus, ele não apenas ora. Ele cria um ambiente interno onde a presença divina pode agir, orientar e favorecer cada passo. O Salmo 5 revela o coração de alguém que entende a importância de apresentar o dia ao Senhor antes de qualquer ação. Quando o salmista diz que pela manhã Deus ouvirá sua voz, ele demonstra consciência de que o favor não é acidental, mas resultado de intimidade. Essa intimidade gera sensibilidade espiritual, permitindo ao cristão caminhar com segurança, mesmo em meio a situações adversas. Assim, o Salmo não é apenas uma declaração poética, mas um modelo de como iniciar cada jornada diária com propósito espiritual. É uma chave para atrair graça e direção. Ao declarar este salmo pela manhã, afirmamos que Deus está atento, presente e ativo em nossa rotina. O favor divino nessa perspectiva não é apenas uma bênção, mas uma parceria espiritual onde Deus guia e protege. O salmista confia que o Senhor não apenas ouve, mas responde, conduzindo-o por caminhos de justiça. Essa compreensão transforma a maneira como encaramos desafios, pois sabemos que não caminhamos sozinhos. Assim, o Salmo 5 se torna uma porta que abre para um dia cheio de direção e cuidado divino. Além disso, o Salmo reforça a ideia de que Deus cerca de favor aqueles que permanecem em sua presença. A imagem de Deus envolvendo o justo como um escudo transmite proteção e confiança, preparando-nos para avançar sem medo. Quando essa verdade é trazida para a prática diária, o cristão passa a enxergar cada compromisso, encontro e decisão como parte de um fluxo guiado pelo Senhor. Portanto, o Salmo 5 não é apenas lido, ele é vivido como um convite para experimentar o favor de Deus todos os dias. Quando o salmista se coloca diante de Deus pela manhã, ele não apenas pede, ele entrega sua vida ao propósito divino. Apresentar súplicas de maneira alinhada ao coração do Pai significa desejar mais do que respostas rápidas, significa buscar direção. Jesus ensinou: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu", mostrando que a oração madura não é centrada no ego, mas na vontade divina. Quando oramos dessa forma, a ansiedade perde força e a paz ocupa o lugar dela. A súplica se torna um ato de confiança e entrega.
Um pedido alinhado ao propósito de Deus nasce de um coração que primeiro escuta antes de falar. Existem coisas que queremos e coisas que precisamos, e Deus sabe distinguir ambas em nós. Por isso, antes de apresentar pedidos, o cristão aprende a aquietar a alma e permitir que o Espírito Santo refine suas intenções. A oração deixa de ser uma lista de urgências e se torna um diálogo íntimo. É nesse diálogo que o coração encontra direção clara para o dia. Assim, o ato de pedir se transforma em comunhão viva com o Criador. Quando entendemos que a resposta de Deus pode vir em forma de instrução, processo ou mudança interna, não nos frustramos com o tempo divino. A súplica alinhada não exige, mas confia, não pressiona, mas descansa. E ao descansar, o coração se torna terreno fértil para que Deus direcione cada passo. É assim que os pedidos se tornam pontes para o favor divino. Orar dessa forma prepara a alma para receber aquilo que realmente abençoa, e não apenas o que momentaneamente desejamos. Por isso, esse modo de apresentar pedidos abre a porta para a prosperidade diária. Ao iniciar o dia, uma oração baseada no Salmo 5 se torna um ato espiritual poderoso. Ela não é apenas um clamor, mas uma declaração de posicionamento diante do céu e da terra. O cristão pode começar dizendo: Senhor, pela manhã te busco, entrego a ti minha voz e minha vida. Esse movimento interior ativa uma atmosfera de favor ao redor do coração e da mente. É como acender uma lâmpada espiritual que ilumina o caminho antes mesmo de sair de casa. Assim, a oração matinal se torna a chave que abre as primeiras portas do dia. Essa oração também envolve pedir que Deus filtre pensamentos e direcione decisões. O salmista reconhece que Deus não se agrada do mal e que ele guia o justo por caminhos de justiça. Ao declarar isso em oração, o cristão se alinha com a luz divina e rejeita qualquer influência ou desvio que tente se aproximar durante o dia. A oração se torna um escudo que protege não apenas o corpo, mas também as emoções e a mente. Assim, a pessoa sai de casa revestida da presença do Senhor. Isso transforma ambientes, encontros e resultados. Por fim, essa oração matinal inclui a ativação consciente do favor de Deus. Ela pode ser feita assim: Senhor, cerca-me com teu favor, como com um escudo. Guia meus passos, abre portas que vêm de ti e fecha as que não pertencem ao meu destino. Essa declaração, inspirada no próprio Salmo, ajusta a alma ao fluxo da graça divina. O favor passa a acompanhar cada movimento, trazendo clareza onde há dúvida e proteção onde há risco. Dessa forma, a oração da manhã deixa de ser ritual e se torna instrumento de transformação diária. O favor divino não é algo aleatório. Ele é ativado quando caminhamos sob instruções que vêm do alto. Em várias passagens bíblicas, Deus promete guiar seus filhos, como quando afirma: Eu te ensinarei o caminho que deves seguir e te guiarei com os meus olhos. Quando o cristão busca essa orientação pela manhã, ele abre espaço para que Deus conduza cada decisão. Assim, o favor deixa de ser apenas um desejo e se torna uma experiência prática. A direção de Deus sempre prepara o terreno para prosperidade e paz. A orientação divina funciona como uma lâmpada que ilumina antes mesmo do passo ser dado. Muitas vezes, o favor de Deus não aparece como um milagre imediato, mas como uma instrução silenciosa que nos livra de escolhas erradas. Ele nos redireciona suavemente para pessoas certas, oportunidades corretas e ambientes que favorecem nosso propósito. Essa condução sutil é uma expressão profunda do amor de Deus, que nos livra de caminhos de desgaste. A prosperidade diária nasce dessa sintonia contínua com a voz do Espírito. Quando aprendemos a reconhecer essa orientação, começamos a perceber que nada é coincidência. Cada encontro, cada porta aberta ou fechada, cada sensação no coração pode ser um movimento do céu. Essa percepção transforma completamente a jornada espiritual. A busca diária pela direção divina cria um ciclo no qual o cristão caminha, Deus guia e o favor acompanha. Assim, prosperidade não é apenas resultado de esforço, mas fruto de alinhamento.
Nesse ritmo, o dia se torna leve, produtivo e espiritualmente guiado. O Salmo 5 deixa claro que Deus não é indiferente às injustiças que seus filhos enfrentam. Ele vê cada afronta, cada palavra maldita, cada ataque silencioso. A Escritura afirma que Deus cerca o justo com favor como um escudo, mostrando que sua justiça não é passiva, mas ativa e protetora. Essa justiça é uma defesa espiritual que age mesmo quando não percebemos. Por isso, o cristão pode descansar sabendo que Deus luta suas batalhas de maneira invisível e eficaz. A justiça divina também impede que forças contrárias tenham domínio sobre nossa vida. Ainda que haja pessoas ou ambientes desejando nosso mal, a luz de Deus prevalece sobre toda a escuridão. O Senhor guia o justo por caminhos seguros e desfaz planos malignos antes mesmo que eles se concretizem. Essa proteção não depende de nossa força, mas da fidelidade de Deus. A confiança nessa verdade fortalece o coração e impede que o medo domine a alma. Assim, cada passo é dado com segurança e convicção. É importante lembrar que a justiça de Deus não apenas nos livra do mal, mas também nos posiciona para o bem. Muitos livramentos que recebemos diariamente são resultados diretos dessa justiça, operando em nosso favor. Às vezes, uma porta que não se abre é Deus nos protegendo. Outras vezes, uma mudança inesperada é Deus nos ajustando ao propósito. A prosperidade que nasce dessa proteção é firme, porque não depende de circunstâncias, mas da mão do Senhor. E quando reconhecemos isso, caminhamos com paz e coragem. Uma rotina espiritual firme cria as bases para que o favor de Deus opere de forma contínua na vida do cristão. Não se trata apenas de orar ocasionalmente, mas de construir um hábito que molda o coração, a mente e as atitudes. A disciplina espiritual fortalece a sensibilidade à voz de Deus e prepara o terreno para oportunidades que Ele deseja enviar. O Salmo 5 é uma prova de que a constância matinal atrai direção e proteção. Quem mantém essa rotina não depende do acaso, mas da condução divina. Cultivar essa rotina inclui momentos de oração, meditação na palavra e prática de gratidão. Esses três pilares alinham o espírito com o céu e quebram padrões emocionais que drenam energia. Uma simples oração matinal pode abrir caminhos que antes estavam fechados, porque reposiciona o coração diante de Deus. Da mesma forma, meditar nas Escrituras fortalece a mente contra dúvidas e medos. A gratidão, por sua vez, atrai bênçãos porque refina a percepção espiritual. Assim, a rotina se transforma em canal contínuo de favor. Manter essa rotina não exige perfeição, mas intenção. Mesmo em dias corridos, o cristão pode reservar alguns minutos para se reconectar com Deus. Esse pequeno gesto produz grandes efeitos ao longo do dia, pois convida o Espírito Santo a participar das decisões, encontros e oportunidades. Quando essa prática se torna parte natural do cotidiano, os caminhos se abrem com mais facilidade. O céu se torna mais próximo, a direção mais clara e a prosperidade mais constante. A vida espiritual deixa de oscilar e passa a se firmar em raízes profundas. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe aqui nos comentários qual parte do Salmo 5 falou mais profundamente com você hoje. Eu amo caminhar espiritualmente com vocês. E se ainda não é inscrito, se junte à nossa família de fé. Inscreva-se, deixe seu like e permita que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam dessa luz. Que Deus continue te guiando. A confiança em Deus é um dos fundamentos mais poderosos da prosperidade bíblica. A Escritura declara que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, revelando que a prosperidade nasce de um estado interior de descanso. Quando o cristão confia, ele deixa de lutar sozinho e permite que Deus conduza os resultados. A confiança abre portas que a ansiedade fecha e fortalece o espírito em tempos de incerteza. Assim, a prosperidade contínua é consequência natural de uma alma que descansa no Senhor. Confiar não significa ignorar desafios, mas enxergar além deles. Significa acreditar que Deus está trabalhando mesmo quando nada parece acontecer. Muitas vezes,
o favor divino se manifesta silenciosamente em ajustes internos, conexões inesperadas e livramentos invisíveis. Quando o coração confia, ele não se desespera diante da demora, nem se frustra com portas fechadas. Ele entende que Deus age no tempo perfeito. Essa postura madura cria um ambiente interno onde a prosperidade pode fluir sem bloqueios emocionais. A confiança também nos torna mais sensíveis às instruções divinas. Um coração ansioso tem dificuldade de ouvir, mas um coração que confia percebe a direção com clareza. Assim, a prosperidade não é fruto apenas de orações, mas de obediência às instruções recebidas. Quando confiamos, obedecemos. Quando obedecemos, prosperamos. Essa dinâmica espiritual transforma o cristão em alguém guiado, iluminado e protegido pelo Senhor. A vida se torna mais leve e o caminho mais frutífero, porque a confiança abre espaço para o favor agir. A oração de blindagem espiritual é essencial para quem deseja caminhar sob o favor divino, conforme revelado no Salmo 5. O cristão pode declarar: Senhor, livra-me dos que agem com injustiça e afasta de mim todo caminho de engano. Essa oração reconhece que existem forças, intenções e ambientes que podem tentar desviar o justo. Ao clamar pela proteção de Deus, o coração encontra segurança e paz. Assim, o dia começa envolto por uma muralha espiritual que impede interferências contrárias. Essa oração também inclui a entrega de situações que fogem ao nosso controle. Ao dizer: Mas, Senhor, peleja por mim, o cristão declara confiança na justiça divina, que é perfeita e soberana. Em vários salmos, Davi expressa que Deus vê e julga retamente, protegendo seus filhos de ataques ocultos. Essa convicção fortalece o espírito contra o medo e a insegurança. A blindagem espiritual não é apenas proteção, mas descanso na certeza de que Deus age a nosso favor. Isso abre espaço para que o dia flua com leveza e clareza. Por fim, essa oração pode incluir palavras que alinham o coração com a paz de Deus. O cristão pode declarar: Senhor, cobre-me com tua luz e não permitas que a injustiça prevaleça sobre mim. Ao fazer isso, ele sela o dia com autoridade espiritual, anulando ataques antes mesmo que se manifestem. Essa atitude previne desgastes emocionais e bloqueios espirituais que poderiam impedir a prosperidade. Assim, o cristão segue adiante protegido, fortalecido e direcionado pela justiça divina. O Salmo 5 apresenta claramente a diferença entre os justos e os ímpios, mostrando que Deus se agrada dos que andam em retidão. Os ímpios caminham por caminhos de engano, mas os justos são guiados pela luz do Senhor. Essa distinção não se trata de perfeição, mas de postura de coração. Quem busca a Deus diariamente se coloca no fluxo da graça e da proteção divina. Assim, o favor acompanha aqueles que escolhem a retidão como estilo de vida. Essa separação espiritual também explica por que o favor de Deus se manifesta com mais intensidade na vida dos justos. A retidão cria um ambiente interno onde Deus pode trabalhar sem resistência. Enquanto isso, os ímpios colhem as consequências de seus próprios caminhos. Ao entender essa dinâmica, o cristão compreende que prosperidade não é acaso, mas fruto de um posicionamento espiritual. Quem caminha com Deus está sempre mais próximo da vitória. Essa verdade se torna âncora para dias desafiadores. A distinção também fortalece a fé, pois mostra que Deus realmente cuida daqueles que o honram. A Escritura afirma que Ele ouve o clamor dos justos e os livra de todas as suas aflições. Essa promessa é reafirmada no espírito do Salmo 5, onde o justo é cercado de favor como um escudo. Quando o cristão entende isso, passa a viver com mais confiança, coragem e intencionalidade espiritual. Assim, a retidão deixa de ser obrigação e se torna chave para uma vida plena. Manter o coração alinhado com Deus é essencial para perceber as instruções espirituais que Ele libera ao longo do dia. A Bíblia ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, mostrando que a sensibilidade espiritual nasce do silêncio interior. Quando o cristão se afasta dos ruídos emocionais, ele se torna capaz de discernir a voz suave do Espírito.
Esse alinhamento permite que decisões sejam tomadas com sabedoria e paz. Assim, o coração se torna uma terra fértil para a direção divina. Esse alinhamento exige intencionalidade. É preciso filtrar pensamentos, separar preocupações e entregar ansiedades aos pés do Senhor. O apóstolo Pedro nos ensina a lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de nós. Ao fazer isso, o coração se limpa de interferências que podem distorcer a percepção espiritual. Sem essas cargas, a mente fica leve e o espírito mais receptivo. Dessa forma, a instrução divina chega com maior clareza e suavidade, guiando cada passo com propósito. Além disso, manter o coração alinhado requer prática constante de arrependimento e entrega. Pequenas atitudes diárias podem desalinhá-lo, mas a presença de Deus tem o poder de restaurá-lo rapidamente. Ao dizer, Senhor, guia meu coração e afina meus pensamentos com os teus, o cristão abre espaço para receber instruções durante todo o dia. Essa sensibilidade transforma a rotina, pois permite ao crente perceber oportunidades, desvios e proteções enviadas por Deus. Assim, a caminhada espiritual se torna mais consciente e iluminada. A oração pela retidão é uma declaração de dependência total de Deus. Ela pode começar com: Senhor, guia-me em tua justiça e endireita meus caminhos diante de mim, inspirada no espírito do Salmo 5. Essa súplica reconhece que, sem a direção do Senhor, somos facilmente atraídos para caminhos que não edificam. Ao orar dessa forma, o cristão reafirma que deseja andar sob a luz e não sob qualquer motivação humana. A retidão, então, se torna um escudo que protege a alma de desvios. Essa oração também inclui um pedido por sabedoria. O cristão pode dizer: Senhor, dá-me discernimento para decidir com sabedoria e coragem. A Bíblia afirma que Deus dá sabedoria liberalmente a quem pede. Assim, ao fazer essa declaração, o coração se abre para receber instruções claras e práticas. A sabedoria divina não apenas ilumina decisões, mas evita armadilhas e desgastes. Ela conduz a pessoa a ambientes de paz, produtividade e favor espiritual. Essa sabedoria é parte essencial da prosperidade diária. Por fim, essa oração sela o dia com foco e propósito. O cristão pode declarar: Senhor, guarda meus passos e confirma teu propósito em minha vida hoje. Essa declaração final alinha o espírito com a vontade de Deus e impede distrações espirituais e emocionais. A orientação diária vem como resposta natural dessa entrega. Caminhar em retidão não é um peso, mas um privilégio que abre portas e atrai o olhar de Deus. Assim, cada passo se torna firme, iluminado e guiado pelo céu. O discernimento é uma das habilidades espirituais mais importantes para quem deseja prosperar segundo o propósito divino. Nem toda porta aberta vem de Deus, assim como nem toda porta fechada significa derrota. A Bíblia afirma que Deus abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir, mostrando que a direção divina é específica e intencional. Para reconhecer essas portas, o cristão precisa cultivar sensibilidade espiritual. Esse discernimento nasce da comunhão diária e da observação cuidadosa dos sinais que Deus envia. A maioria das portas espirituais se revelam através de paz, confirmação e alinhamento com a palavra. Quando Deus abre uma porta, ela não cria confusão, mas produz clareza e segurança interior. Jesus ensinou que as suas ovelhas reconhecem sua voz, indicando que esse reconhecimento é fruto de relacionamento contínuo. Muitas vezes, o discernimento se manifesta como um sentimento suave de direção ou como uma inquietação que impede passos precipitados. Assim, o cristão aprende a diferenciar oportunidades divinas de distrações disfarçadas. Esse processo evita perdas e redireciona para caminhos frutíferos. Além disso, o discernimento espiritual protege contra portas tentadoras que parecem boas, mas afastam do propósito. Algumas oportunidades brilham por fora, mas drenam energia, tempo e paz. Outras exigem compromissos que ferem princípios cristãos. O discernimento
é o filtro que impede essas armadilhas. Ao pedir diariamente, Senhor, mostra-me o caminho, o cristão é guiado ao que edifica e afasta o que destrói. Assim, reconhecer portas abertas por Deus se torna uma habilidade essencial para caminhar em prosperidade e propósito. A Bíblia afirma que o Senhor é sol e escudo e que Ele não nega bem algum aos que andam em retidão. Essa promessa revela que a retidão não apenas agrada a Deus, mas atrai recompensas espirituais, emocionais e até materiais. Caminhar em retidão é escolher a luz mesmo quando ninguém está olhando. É optar pela verdade quando a mentira parece mais fácil. Essa postura gera confiança divina e posiciona o cristão para receber favor e proteção. No Salmo 5, esse princípio é reforçado ao mostrar que Deus abençoa e envolve o justo com seu favor. A recompensa da retidão não vem como pagamento, mas como consequência natural de viver alinhado com o coração de Deus. A pessoa que age com retidão dorme em paz, caminha com segurança e toma decisões mais sábias. Ela se torna terra fértil para que Deus cumpra seus planos, porque a retidão destrava portas que a injustiça tenta fechar. Além disso, Deus exalta aqueles que permanecem fiéis, mesmo em ambientes hostis. Essa recompensa pode vir em forma de honra, livramentos, oportunidades ou crescimento pessoal. A retidão também produz frutos duradouros. Enquanto caminhos tortuosos geram instabilidade, a retidão constrói bases sólidas para a vida. Deus recompensa esse tipo de postura porque ela reflete seu caráter e seu amor. Ao escolher agir corretamente, o cristão se torna reflexo da luz de Cristo e testemunho vivo para outras pessoas. Assim, a recompensa divina vai além de bênçãos individuais. Ela também abençoa outros através da vida do justo. Caminhar em retidão, portanto, é uma semente que sempre retorna multiplicada. Construir uma vida de prosperidade, segundo o Salmo 5, é abraçar um estilo de vida guiado pela presença de Deus. Não é depender de circunstâncias, mas de direção divina todos os dias. Essa prosperidade nasce quando o cristão entrega suas manhãs, seus passos e suas decisões ao Senhor. A Bíblia declara que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, revelando que Ele estabelece o caminho daqueles que o buscam. Assim, a prosperidade deixa de ser ocasional e se torna constante e estável. A proteção divina também é parte essencial dessa jornada. O Salmo 5 revela que Deus cerca o justo com favor como um escudo, mostrando que a prosperidade espiritual é sustentada pela defesa invisível do Senhor. Essa proteção não impede desafios, mas impede que eles nos destruam. Ela nos guarda de pessoas mal-intencionadas, de escolhas precipitadas e de ambientes espiritualmente perigosos. Com essa proteção, o cristão caminha com confiança, sabendo que não avança sozinho. Cada passo é acompanhado pela fidelidade de Deus. Por fim, essa vida próspera se completa com o favor divino, que abre portas sem esforço humano. O favor não substitui o trabalho, mas potencializa resultados e coloca o cristão em lugares onde jamais chegaria por conta própria. Ele cria conexões, restaura áreas quebradas e ilumina oportunidades que estavam invisíveis. A soma da direção, da proteção e do favor gera uma prosperidade que honra a Deus e transforma a vida. Assim, o Salmo 5 se torna não apenas uma oração matinal, mas uma fundação para um caminho de propósito, abundância e paz. Se este salmo falou ao seu coração hoje, lembre-se, Deus já passou à frente do seu dia e nenhuma injustiça será maior do que o favor que Ele colocou sobre você. Se esta mensagem te trouxe paz, deixe seu like, escreva nos comentários como o Salmo 5 tocou você e se inscreva para caminhar comigo em oração diariamente. No próximo vídeo, vamos juntos para o Salmo 6, um dos salmos mais profundos sobre clamor, cura e resposta divina. Eu te espero lá. Que Deus te abençoe e te guarde.